E a vontade dele é perfeita. Aleluia, Jesus. E neste momento, grato a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui neste lugar. Eu convido os queridos para abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 13. Eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista Kennedy, pela sua esposa Vanessa, que nos recebeu com grande carinho ali em Lisboa. Estive ali com o pastor Sérgio e graças a Deus, o nosso Deus mais uma vez manifestou a sua graça. Estivemos ali na casa do evangelista e estivemos ali também em outros lugares, pela qual nós podemos ver também almas sedentas, pessoas precisando da palavra de Deus, precisando ser orientadas pelo Senhor. E Deus então, mais uma vez, convenceu pessoas que estavam ao ponto de naufragarem na fé. Foram aproximadamente 12 almas, não foi, pastor? 12 almas para Jesus. Você pode adorar a Deus? Aleluia. Eu quero louvar a Deus também pela vida da pastora Valéria, pela missionária. Que Deus abençoe a vossa vida, em nome de Jesus e a igreja de Quarteira, amém? E também a missionária Sandra, serva de Deus, mulher guerreira. Deus é contigo. A nossa pastora veio cheia da unção, cheia do óleo, e mais uma vez o Espírito de Deus testificou que a obra que Ele tem nas nossas vidas é grande, pastor. Aleluia. É bem verdade que eu tive muita saudade, já estava até tendo sonho já tive quase 4 ou 5 sonhos. A pastora aqui no nosso meio. Esse Deus é maravilhoso. Diga bem. Aleluia. Amados irmãos, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11, quantos acharam? Diga bem. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, Romanos 13, versículos 11 ao 14. E isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aquele que há de vir virá e não. Aquele que há de vir virá e não. Eu quero que você repete comigo, a igreja junto. Aquele que há de vir virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Curva a tua cabeça e vamos falar mais uma vez com o Senhor. Senhor Deus e eterno Pai maravilhoso, nesta noite, ó Pai, mais uma vez eu quero glorificar o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Deus amado, Deus eterno, somos gratos a Ti, meu Pai querido, por esses dias, por esses tempos, pelo qual, meu Pai querido, nós podemos, ó Pai, experimentar a graça do Senhor. Deus continua libertando vidas, curando, salvando almas. Viemos aqui para Te adorar e para glorificar o Teu nome. Assim como o Teu servo, ó Pai, tem orado, Senhor. Mais uma vez eu quero confirmar e concordar com a oração do Teu servo. Deus amado, fale conosco nesta noite. Eu me prostro, Senhor Deus, diante da Tua presença. Convém que eu me diminua para que o Teu Espírito Santo cresça e apareça neste lugar.
Glorifica o teu nome, Senhor Deus, através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Os irmãos podem tomar vosso assento, por gentileza. Bem sabemos que a vida do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. E nós sabemos que esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo profético, é um dia profético. Tudo que está acontecendo à nossa volta nesses últimos dias é profético. A vida do Senhor Jesus Cristo é chegada. Nós, como igreja de Deus, nós temos que estar atentos para aquilo que o Espírito Santo está falando. A palavra de Deus, ela é muito clara quando o Senhor Jesus Cristo nos fala a respeito do Espírito Santo. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, começou a escrever esta carta aos romanos. Esta carta não serviu somente para aquela época, não serviu somente para os romanos. Esta carta é uma carta de Deus para o povo. Eu quero falar com você também nesta noite, principalmente com você que está fraco na fé, com você que está naufragando, com você que está perdendo a esperança da salvação. O Espírito de Deus te trouxe nesta noite, porque o diabo quer te matar, quer roubar, quer destruir a tua vida e a tua família. E a única forma de nós nos mantermos firmes é através do Espírito Santo. A única forma de nós recebermos a vida eterna, a única forma de nós sermos salvos desta geração perversa, cruel e diabólica é através do Espírito Santo. Se você veio aqui nesta noite, você que ainda não é convertido, você que ainda não escolheu servir somente a Cristo, a oportunidade é hoje, é agora. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Deus, Ele é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam. Eu orando ao Senhor, o Espírito de Deus começou a falar comigo, e Ele falou: filho, pregue sobre autoridade e poder. A minha igreja precisa reconhecer a força que tem. A minha igreja precisa entender os meus mistérios, que eu sou o mesmo e não mudei. E é por isso que o Espírito de Deus me levou a ler em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11. É hora de nós nos despertarmos. A igreja não pode dormir. É por isso que o Senhor Jesus nos disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o vosso Senhor há de vir. Uma pessoa que anda em vigilância é uma pessoa que não está dormindo no tempo. Uma pessoa que anda vigiando é uma pessoa que está procurando cada vez mais agradar a Deus. Uma pessoa que anda em vigilância é uma pessoa que não está compactuando com as coisas deste mundo. É uma pessoa que está atento à voz do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo nos disse, conhecendo o tempo que é chegada a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora bem mais perto do que quando aceitamos a fé. Eu quero te falar nesta noite, Jesus Cristo está tão próximo, Ele está tão perto de nós, queridos irmãos, e é por isso
na terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, quando Ele veio nesta terra, Ele veio como homem. Ele veio com uma missão primordial. Ele veio com um objetivo principal. O nosso Jesus curou muitas vidas. O nosso Jesus, Ele realizou muitos sinais e maravilhas. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Mas o principal objetivo do Mestre ter vindo na terra foi vontade de Deus curar, é vontade de Deus. Foi vontade de Deus realizar sinais e maravilhas, é vontade de Deus. Mas a missão principal de Jesus ter vindo na terra foi morrer por mim e por você naquela cruz. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, é de fato que Ele veio cumprir tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas da parte de Deus. E Ele veio para morrer por nós. E ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, mostrando-nos que Ele tem poder no céu e na terra, mostrando que Ele é o dono da vida, mostrando que Ele é o Criador dos céus e também da terra. Ele veio para nos mostrar o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele veio para desfazer os projetos de Satanás. Ele veio para estabelecer o seu reino. Ele veio para anunciar o seu reino. Ele veio e Ele há de voltar. O reino de Deus vai se estabelecer na face da terra. O reino de Deus está se estabelecendo através da igreja. É por isso que nós não podemos deixar de anunciar o reino do céu. Mais um retorno, por favor. Não podemos deixar de anunciar o reino dos céus. E é bem verdade que quando nós estamos no reino de Deus, quando nós estamos no reino do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fazer mais do que nós queremos. Nós temos que fazer o que Ele quer, o que Ele manda. Ele é Deus e nós somos servos e filhos e acabou. A única forma, queridos irmãos, de nós termos a salvação é através de Jesus Cristo. Nós não podemos dormir na caminhada. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ele foi morto por nós e reviveu para que nós pudéssemos viver para Ele e por Ele. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo de número 2, ele começou a profetizar dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O Senhor Jesus veio nesta terra e Ele está perto de voltar, e nós não podemos parar de vigiar, nós não podemos parar de perseverar, nós não podemos parar. Ele está dizendo: eu estou voltando para buscar aqueles que estão lutando, eu estou voltando para buscar aqueles que estão perseverando, eu estou voltando para buscar aqueles que estão firmes na minha presença. Bem sabemos que foi pago um preço muito alto para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite, livres, perdoados e salvos pela graça de Deus. Nós estamos aqui é por causa da graça do Senhor. Não vem de nós, é dom de Deus. O homem não é salvo pelas suas obras, o homem não é salvo pela aparência, o homem não é salvo por aquilo que ele tem. O homem é salvo através da graça. É a graça de Deus que salva o homem, é a graça de Deus que restaura o homem, é a graça de Deus que fortalece o homem, é a graça de Deus que faz o homem entender o mistério de Deus, é a graça de Deus que conduz o homem, é a graça de Deus que sustenta o homem. Não perca a graça dele não basta nesta noite, a graça dele é basta.
Senhor. Nós éramos instrumento de injustiça, mas Deus nos pegou, nos transformou, nos restaurou e nos fez ser amigo dele. Instrumento de justiça para a glorificação do nome de Jesus. Olha que dádiva, olha que graça. O salário do pecado, bem sabemos que é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por intermédio daquele que veio da terra, ele pisou neste lugar, querida Raia. Ele andou por esta terra, ele aia, você não está sentindo? Sinta ele aí, sinta a graça de Deus aí, ó. É a graça dele. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo de número 4, ele começou a nos dizer: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e os nossos pecados levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje, o castigo que nos traz a paz hoje, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras a igreja é sarada. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados para a glorificação do nome do Senhor. Ai, se não fosse a misericórdia de Deus, verdadeiramente, como diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, nós seríamos consumidos. A misericórdia dele paira sobre nós neste lugar. A misericórdia de Deus está sobre as nações. A misericórdia dele está se estendendo. O desejo de Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Deus quer salvar, mas se o homem ignorá-lo, se o homem rejeitar a salvação, o homem vai perecer no lago de fogo ardente, porque o nosso Deus é juiz, o nosso Deus é justo. O homem não é justo, o homem é justificado por ele. É ele que nos faz ser justo, é ele que faz a igreja ser justa. O justo viverá pela fé. Se nós perder a fé, nós não somos mais justos. O que nos faz ser justo é a nossa fé em Jesus Cristo, reconhecendo: Deus, Senhor Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lembra de Pedro, o apóstolo Pedro? Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor Jesus olhou para ele: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque o Espírito de Deus te revelou a glória. E eu te digo agora: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja tem poder, a igreja tem autoridade. Nós não fomos comprados, jovem, não fomos comprados com ouro e nem com prata. Nós não fomos comprados, igreja, povo de Deus, com ouro e nem com prata. Foi derramado sangue, foi derramado sangue puro carmesim. Jesus derramou a última gota de sangue pela igreja. O sangue dele foi derramado por amor de nós. O sangue dele se estendeu sobre esta terra. Mistério profundo. Nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós vivemos por ele, nós estamos aqui por causa dele. Quando acredita a Cristo, levanta a mão e adore a ele. Ele é fiel, ele está voltando para buscar o povo que adora. Ele está voltando para buscar o povo que não vive segundo os costumes deste mundo, que não vive segundo as consciências da carne. Olha que miséria essa que está no mundo. O
O poder de Deus, a autoridade de Deus. Só através disso nós vamos vencer dia após dia. É por isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nós temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você tem um tesouro dentro de você. É necessário você buscar. É necessário você começar a buscar o que tem aí dentro de você. Se não agradar a Deus, tira para fora. Não deixa permanecer dentro de você aquilo que não agrada a Deus. O Espírito de Deus, ele quer habitar no homem. O Espírito Santo de Deus, ele quer permanecer no homem, no espírito do homem. O Espírito de Deus, ele quer conduzir os nossos passos. O Espírito de Deus, ele quer nos orientar nesta caminhada. Eu quero vos falar a respeito de autoridade e poder concedido por Deus. O que distingue a autoridade de poder é que a autoridade é o direito, a autoridade é a posição que Deus dá, a autoridade é a função que Ele nos proporciona. Ou seja, Deus está nos autorizando a fazer algo, Deus está nos dando a liberdade de fazer algo, Deus está nos dando o direito de fazer algo. Isto é autoridade. Ele está nos dando, nos proporcionando, nos relembrando, para que nós possamos entender que nós temos autoridade de Deus na terra. Nós temos algo que Deus nos deu, autoridade. Ele nos deu autoridade sobre algo, e é por isso que o Espírito de Deus quer que a igreja reconheça que ela tem autoridade. Nós não podemos nos esquecer, não podemos ignorar aquilo que Deus está nos dando. E o poder é o que, presbítero Jeová? Poder é a capacidade, poder é a força. Ele nos autoriza a fazer algo e Ele nos capacita para fazer. Olha aí que mistério. Ele está dando autoridade e poder cada vez mais para o homem que estava nas drogas, que estava na bebedice, que estava na adultoraria, que estava na fornicação, que estava no adultério, que estava nos vícios, que estava nas contendas, nas iras, nas pelejas, na inveja, no ciúme. Ele está dando autoridade para esse homem que veio, recebeu dele a promessa, a palavra. O Espírito de Deus fez um mover, restaurando a vida deste homem, também como na vida desta mulher. Então, quando ele manifesta a graça dele, ele faz a promessa. E quando ele faz a promessa, ele começa a dar autoridade e ele começa a capacitar para que nós possamos fazer o que lhe agrada. Reconheça nesta noite que nós, como igreja, nós temos autoridade e poder. Sem autoridade, sem poder, não há salvação. Sem autoridade, sem poder, não há como nós perseverarmos. Nós não podemos deixar de buscar a Deus. Quantos lembram, quantos recordam da passagem de Mateus 25, das 10 virgens? O reino de Deus será semelhante às 10 virgens. 5 eram loucas, 5 prudentes. Mas as 5 loucas pararam de buscar azeite. As 5 loucas estagnaram, não levaram azeite reservado na botija. Meu irmão, azeite significa o óleo do Espírito Santo, a unção de Deus. O azeite está representando a força, o poder que Deus dá de nós permanecer firme até a vida dele na terra. E Ele está proporcionando, Ele está dando para a igreja azeite, azeite. Não podemos deixar de buscar azeite, não podemos deixar de buscar azeite. Presbítero Jeová, me faz entender o que é o azeite, me faz entender o que vai me dar luz. Olha só que interessante,
azeite. O azeite vai fazer com que você tenha luz quando você está meditando na palavra. E quando você está procurando viver em conformidade com a palavra, você tem azeite. Para de meditar, para de viver a palavra, para ver se a sua lamparina não apaga. Quando nós estamos meditando, estudando as Escrituras, e quando nós estamos vivenciando o que as Escrituras nos manda viver, o que a palavra de Deus nos orienta a viver, quanto mais você vive a palavra, mais você tem azeite na botija. Quanto mais você vive a palavra, mais você tem brilho do Espírito Santo. Quanto mais você vive a palavra, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Não deixemos, pois, de viver a palavra de Deus. A palavra dele fortalece. A palavra dele, ela proporciona fé. A palavra dele está nos dizendo sobre ele. A palavra de Deus tem que estar gravada aqui, ó, na tábua do nosso coração, para a medalha. A palavra dele tem que estar aqui, ó. Não é aqui, é aqui. Não é aqui, é aqui. A palavra dele tem que estar impregnada na nossa vida. Não podemos deixar de viver a palavra. Não podemos deixar de obedecer a Deus. Não podemos deixar de buscar azeite. O azeite vai faltar se nós não buscar. As nossas lamparinas não podem apagar. As nossas lamparinas não podem apagar. Você que entrou nesta noite e está com a lamparina apagada, Deus acende ela hoje na tua vida. Deus acende ela hoje na sua história. Satanás pensou que ele conseguiu. Satanás pensou que ele iria conseguir. Mas Deus chegou primeiro. Deus não atrasa. Ele age no tempo certo. Ele faz no tempo certo. Deus não tarda. Ele faz na hora exata. O nosso Deus, ele é misericordioso. Se você entrou aqui nesta noite todo quebrado, Deus te faz um vaso novo neste dia de hoje. Levanta a mão para cima. Fala assim: eu, sem Deus, não tenho salvação. A igreja precisa fazer como as filhas prudentes. Elas tinham azeite reservado na botija. Elas não pararam de buscar a Deus, ainda que todas elas se adormeceram. Mas elas se despertaram. Aí veio o noivo. À meia-noite ouviu-se um clamor. O noivo chegou e encontrou somente as 5 prudentes. As 5 loucas, elas saíram. As 5 loucas deixaram de buscar Deus. As 5 loucas deixaram para buscar Deus depois. Há muitas vidas que vêm na igreja e falam: hoje não, eu não quero Jesus hoje. Talvez amanhã, quem sabe. Mas não podemos deixar de servir a Deus. Não podemos deixar de agradar a Deus. Não podemos deixar de receber de Deus aquilo que Ele está nos dando. Não podemos jamais, porque quando Ele voltar, nós temos que estar em plena vigilância. Porque aquelas 5 loucas, quando o noivo veio, buscou as 5 prudentes. Elas começaram a prantear com lágrimas. E elas começaram a dizer: noivo, onde está tu, noivo? Mas o noivo subiu com as 5 prudentes. E as 5 loucas começou a clamar. As 5 loucas começou a clamar: onde está o noivo? E o noivo então respondeu para elas. O noivo começou a dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. O noivo está dizendo nesta noite: é tempo da igreja buscar cada vez mais azeite. O azeite não pode faltar na tua vida. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? O Espírito de Deus tem que estar habitando dentro de nós. O Espírito Santo de Deus tem que estar habitando dentro de nós. Nós não podemos parar de buscar a Deus.
capacitar para fazer. Primeiramente, Ele concede-nos a autoridade. Depois, Ele nos dá o poder. É por isso que nós temos que ser provados por Ele. Nós não podemos rejeitar as provações que vêm da parte de Deus. Se Deus te levar para o deserto, glorifica o nome dEle. Se Deus te levar para a cova dos leões, glorifica o nome dEle. Se Deus te levar para a fornalha de fogo ardente, glorifica o nome dEle. Não podemos parar de adorar o Senhor. Não podemos parar de servir a Deus. Não podemos parar de agradar a Deus. Nós temos que estar constantemente vivenciando a sua perfeita vontade. Nós não podemos parar na caminhada. O Senhor Jesus, Ele foi morto, mas Ele venceu, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu o inferno, e todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Toda a autoridade está nas mãos de Jesus Cristo. Ele então venceu. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Ele disse para os 11 discípulos que estavam com Ele: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Jesus Cristo está com a igreja. Jesus Cristo está com aqueles que buscam. Jesus Cristo está na vida daqueles que lhe obedecem. Isso nos fala a respeito de autoridade e poder. Nós não podemos parar de buscar autoridade e poder. Nós não podemos deixar a gente viver segundo o nosso próprio coração. Não podemos, porque enganoso é o coração do homem. Só Deus sonda, só Ele conhece. O Espírito Santo de Deus, Ele reina sobre nós. O Espírito Santo de Deus, Ele está sobre as nossas vidas. Deus derramou esta graça sobre nós, para que Ele pudesse nos convencer do pecado, porque nenhum de nós aqui acreditávamos em Deus. Ele veio nos convencer da justiça, porque verdadeiramente Jesus veio e retornou para o Pai, e está à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele também veio para nos convencer do juízo, porque o príncipe deste século, Satanás, já está julgado. Ele veio, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é conhecido também como Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, Espírito consolador, Espírito de coragem. Ele quer nos dar cada vez mais o poder. É o Espírito de Deus que nos proporciona o poder de nos mantermos firmes diante desta geração contaminada pelo pecado. Nós temos que perseverar. A Bíblia nos fala, o próprio Jesus Cristo nos disse: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Sem o Espírito Santo não há perseverança. Perseverança é uma das características de um verdadeiro vencedor, e é Jesus que nos dá isso. É nele que nós somos mais do que vencedores. É através do Espírito Santo que a igreja consegue. É através do Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito eterno. É através dele que a igreja pode conseguir vencer o maligno. É através do Espírito Santo que a igreja pode receber a salvação. Não perca a tua intimidade com o Espírito Santo. Comece a buscar conhecer cada vez mais os mistérios de Deus. Comece a orar um pouco mais. Comece a jejuar um pouco mais. Comece a chorar um pouco mais. Eu estava em uma madrugada dessa, orando a Deus, e o Espírito de Deus começou a me fazer ver essas coisas que estão acontecendo no mundo. Quando você ora, a primeira coisa que vem: Deus, tem misericórdia da minha vida. E este mundo está contaminado pelo pecado. Estas pessoas estão precisando do perdão de Deus. Elas precisam se arrepender. Elas precisam deixar de pecar. Elas precisam conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas estão presas
deste mundo. Elas estão com a mente cauterizada